Nesse vídeo a gente vai fazer uma meditação. Meditação numa palavra que, traduzida para o português, significa pessoa não judia ou não convertida, nação também, né, que significa um povo, e no plural significa povos. A palavra é goi, que é usada para dizer gentil. Ela é formada por 3 letras, são essas letras: o Gimel, como você está vendo aí, o Vav e o Yud. É lido no sentido contrário da escrita do alfabeto latino, então é da direita para a esquerda. A primeira letra à direita é o Gimel, no meio o Vav e na esquerda o Yud. Tem um livro que eu estou lendo aqui do Ian Meckler, que ele fala o seguinte: essa letra Gimel significa bondade. O livro que eu estou lendo se chama A Cabala e o Poder Oculto da Bíblia, 99 Códigos da Torá para Iluminar a Sua Vida. E a parte que ele dá essa interpretação do Gimel como bondade tá quando ele fala sobre Eliezer, né, a comitiva de camelos que Eliezer levou para encontrar uma esposa para Isaac. Um livro que vale a pena você conferir, dar uma leitura quando você puder, se você puder adquirir. Eu recomendo porque assim eu descobri coisas importantíssimas. Já a segunda letra, o Vav, ela significa prego, ponte, conexão entre Deus e nós, entre pessoas, entre mundos, enfim, tem esse sentido de conexões. E o Yud, ele representa a centelha divina. Então, quando a gente faz a leitura por interpretação das letras, a gente percebe que o verdadeiro significado de gentio é a bondade, é a conexão, né, com a centelha divina através da bondade. Isso significa que gentio não é um termo pejorativo, né, que hoje em dia no meio evangélico é usado como para se classificar alguém como mundano, e não apenas como mundano, mas como alguém que deve ser evitado. E isso, pelo significado do hebraico, não é verdade. Não é verdade porque se você não busca se conectar, a letra Vav aí no meio mostrando, né, conectar pela bondade, pelo Espírito de Deus. Se você não busca conexão com essa pessoa, como que ela vai ver Deus em você? Se você não age com bondade entre os seus, como que as pessoas de fora vão acreditar que a tua congregação e que você são pessoas de Deus? Não tem como. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, quando Cristo ensina a perdoarmos uns aos outros, e quando ele fala, se não ouvir a igreja, lá no finalzinho, na última instância, fala, considera então essa pessoa como gentil e publicano. Na verdade, Cristo não está dizendo para você desconsiderar ninguém, não. Muito pelo contrário. Ele está revelando que a pessoa que não está se arrependendo dos pecados, ela está, né, nessas concepções mundanas, totalmente contrárias da igreja, e que essa pessoa ela precisa que exerçam bondade com ela, e bondade com o coração divino. Provavelmente é alguém que cresceu numa cultura de ódio, é alguém que não está conseguindo perceber que a vida para a qual ela foi chamada e despertada é diferente da que ela vivia, então ela tem que ter uma renovação da mente, né? Até porque conversão significa isso mesmo, mudança de comportamento, e o Evangelho trabalha na consciência. Então é alguém que, apesar de estar 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro de uma congregação, essa pessoa ainda não aprendeu que
O caminho a ser seguido para com as pessoas de fora e também para com as pessoas de dentro é o caminho de exercer bondade, exercer ajuda, de se conectar com as pessoas, e tudo isso pelo Espírito Santo. E para se conectar com alguém pelo Espírito Santo é fácil. Se você ler lá em Gálatas o que o apóstolo Paulo fala, ele fala exatamente o significado da letra Gimel, que é benignidade, um dos frutos do Espírito. Então uma pessoa que talvez faltou pessoas benignas com ela em algum momento, e pelas negatividades que ela recebeu, ela se fechou para com a benignidade e se nega a exercer a benignidade. Esses problemas de relações interpessoais são reais, tá? Saibam disso. Não são exclusivos de grupos não cristãos, porque em todo lugar existem pessoas, né, de visões diferentes, de ideias diferentes, e a gente tem que respeitar, evidentemente, claro. Mas o que deve prevalecer sobre tudo isso, seguindo esse exemplo aqui da palavra gentio, goi, é ajuda, conexão, a centelha divina. Qual é a centelha divina? Todo mundo sabe que a centelha divina é o amor. Foi com amor que Deus criou tudo. Foi com amor que Deus enviou seu Filho para nos resgatar. É com amor que Deus nos mantém vivos. É com amor que Deus mantém tudo como está. É com amor que Deus estabelece a ordem. Então, inclusive, qual é o primeiro mandamento? Amarás, né, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento também, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, os dois pilares da fé se resumem no amor. E esse amor, no mesmo hebraico, eu estava também fazendo essas pesquisas, até para entender melhor. Eu não pesquiso assim para me pôr acima de ninguém, não. É para entender, já que eu também sou igual a muitas pessoas que passei por situações complicadas, né, em questões de igreja e tudo mais, e infelizmente acabei adquirindo doutrinas que não valiam a pena, e também estou nesse processo de mudança diária igual a você. O amor no hebraico significa dar. Então quando amarás ao Senhor teu Deus, fala darás ao Senhor teu Deus. Amarás o teu próximo, darás ao teu próximo. Então, nesse gesto de bondade, de dar por dar, e dar o que for necessário para quem precise receber. É assim que funciona. Você tendo essa visão, você vai conseguir manifestar a luz divina que há em você, e vai fazer com que vidas sejam alcançadas. Então, o que eu quero concluir dizendo aqui, para os problemas que você esteja enfrentando aí no seu meio, seja entre convertidos ou não, a pessoa que se nega a ter um diálogo, a contribuir, seja o que for, é alguém que ainda não aprendeu a exercer a bondade para com o próximo. A verdade é essa. Então, como é que a gente faz esse despertar nas pessoas? Ensinando a verdade. Ora, você percebendo que essa pessoa ainda não aprendeu a exercer a bondade, como eu falei anteriormente, pode significar que faltou em algum momento, ou falta, ela acreditar que essa bondade existe porque ela de repente precisou e não teve. Então, ajude essa pessoa no que estiver precisando. Às vezes uma simples conversa, só de você ouvir a pessoa, você já está exercendo a bondade para ela e está ajudando ela a mudar de comportamento, a mudar de vida e a despertar a luz divina que há nela. Às vezes é uma companhia, de repente a pessoa ela não teve ali uma ajuda, uma presença, enfim, seja o que for. Quando você orar por alguém, Deus vai te mostrar exatamente do que esse alguém precisa. Mas é isso. Não se volte contra ninguém.
saiba que todo mundo, inclusive a palavra gentio significa nação, né? Então não apenas o indivíduo, mas todo mundo neste mundo precisa das nossas bondades. Precisa que a gente pregue a bondade, que fixe, que firme eles nos caminhos da bondade.